Boa tarde, meus irmãos. Hoje é quarta-feira. Bem, nós deixamos uma reflexão, então, no último vídeo, né, para que possamos compreender, né, como nós estamos, a nossa condição de alma, a nossa condição de consciência, como nós nos encontramos diante dos irmãos do cosmos que residem e que fazem parte de outras orbes, né? Ou isso que a gente conhece então pelo céu, né? A nossa condição é uma condição inferior a eles, né? Essa condição que nos encontramos é uma condição inferior. Os nossos valores, as nossas crenças, aquilo que defendemos, aquilo que amamos, aquilo que defendemos e somos extremamente apegados, né, não condiz com o estado de consciência, né, e que poderia estabelecer então um nível de relação com esses seres mais elevados. Como que a gente pode querer se relacionar, né, dentro de uma ética cósmica, né, de valores cósmicos, né, vivendo um outro nível de realidade em que o respeito, né, o livre-arbítrio, o amor, né, ele é uma constante. Aquilo que aquilo que define nós como seres humanos, dentro de um comportamento humano, dentro desse mundo de relações, né, essa vida social que vivemos, não condiz com outros níveis de consciência. Existe maldade lá fora? Sim, existe. Existe o amor lá fora? Sim, existe. Então, nós estamos dentro de um plano terrestre onde os valores e as crenças que desenvolvemos e fomos levados a acreditar que essa seria a única realidade existencial, né, fomos levados então a nos comportar da maneira que nos comportamos. Fomos corrompidos naquilo que nos é mais caro. Foi tolhida a nossa liberdade. Foi tolhido de nós a nossa consciência, a nossa capacidade de ver além do véu das ilusões. Então nós queremos merecer os céus. Queremos viver dentro de uma sociedade, dentro de um nível de relação superior a esse em que vivemos. Porque aqui, né, a gente já sabe, existe tantas mortes, tantas violências, né, tantas atrocidades, né, tanto mal que é cometido um contra o outro, né. Nós não queremos mais isso, né. Existe tanto sofrimento para apenas viver, né? Existe muito sofrimento aqui. Muitas pessoas caracterizam o sofrimento apenas dos mais humildes. Muitas pessoas falam do sofrimento dos irmãos que vivem nas ruas, que vivem numa condição de mendicância, ou que vivem, né, numa periferia de uma cidade, vivendo aí numa favela, em condições realmente tristes, né? E que somente eles é que sofrem. Não, isso é um equívoco. Não importa a classe social que estejamos, não importa.
Todos nós sofremos. Todos nós sofremos. Nós não temos liberdade de escolha. Nós não conseguimos fazer aquilo que queremos fazer. Nós não podemos confundir fazer aquilo que queremos fazer com base em apenas, né, na promiscuidade, na mentira, na traição, nos vícios, né? Não é disso que eu estou falando, é óbvio. De fazer o que queremos fazer. Porque isso caracteriza exatamente aquilo que não é permitido e não é possível dentro de uma sociedade, né, mais elevada do ponto de vista de consciência. Esses vícios de comportamento nosso caracterizam exatamente os nossos defeitos, né? Então, se nós queremos viver numa condição superior, devemos ser superior. Ter liberdade de fazer o que quer não é corromper, não é criar caos, não é criar guerras, não é promover todo tipo de constrangimento que hoje a gente promove. Fazer o que quer, eu me refiro eu quero ser artista, mas a sociedade me impõe que eu tenho que ser um metalúrgico. Eu quero ser um metalúrgico, a sociedade me impõe que eu tenho que ser artista. Eu quero ser professor, a sociedade me impõe que eu devo ser mecânico. Eu quero ser mecânico, a sociedade me impõe que eu tenho que ser professor. E assim por diante. Então nós não temos liberdade de querer ser aquilo que queremos ser. A gente pode falar de tecnologias, né? Quantas tecnologias a gente sabe da possibilidade que essas tecnologias trariam muito mais conforto para nós, muito mais liberdade, e não nos é permitido ter. Porque as pessoas que desenvolvem algum tipo de tecnologia que promove algum tipo de conforto humano, né? Eu estou falando de conforto verdadeiro, real. Essas pessoas desaparecem do cenário humano, né? Então nós não podemos querer participar de uma sociedade, né, de um plano onde eles desconhecem esses valores que nós humanos praticamos aqui, que é a mentira, que é o engano, que é a traição, que é a gula, que etc, 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 etc. Né? Todo tipo de traição. Então, essa sociedade simplesmente não vai nos comportar no meio deles. Né? Não tem. Isso é algo incongruente. Né? É incongruente. Uma família organizada, pai, mãe, filhos. Nós vamos querer trazer um delinquente para dentro de casa, vamos querer trazer um assassino para dentro de casa, vamos querer trazer um viciado para dentro de casa? Não, nós não queremos. Por quê? Porque a gente sabe que essa pessoa, trazendo para dentro do nosso lar, vai criar um caos ali. Então nós queremos nos proteger e proteger as nossas famílias. Não é assim? Então as sociedades dos mundos superiores, né, eles até querem que nós participemos desse outro nível de realidade em que eles já vivem. Eles até querem a nossa participação. Tanto é que eles nos assistem, nos incentivam, nos ensinam, nos orientam. Livram nós de nós mesmos. Eles nos protegem contra nós mesmos. Né? A gente pode aí citar, por exemplo, essas bombas de destruição em massa, né? Quantas ogivas nucleares já foram desativadas por outras consciências, por outros seres?
E tem aí registros na internet. Não é o que estou falando, está aí na internet para quem queira ver. Registros com filmagens, inclusive, depoimentos, declarações, documentos falando sobre isso. Ou seja, estão protegendo nós de nós mesmos. E, obviamente, do caos que nós podemos promover em outros mundos. Porque somos todos um. Estamos cocriando realidade o tempo todo. Então é necessário que eles se protejam e, ao mesmo tempo, nos orientem, para que nós possamos criar condições internas de novos valores, de novas crenças. Então, quando a gente fala do trabalho interno, nós não estamos falando porque estamos condicionados igual a todas as instituições, no modo geral, que falam dessa caminhada, dessa jornada espiritual. Nós estamos falando aqui de uma revolução interna. A sapiência suvacal não serve para nada. Então nós somos convidados a participar dos mundos superiores. Nós somos convidados a merecer, a participar de uma sociedade mais evoluída, com novos valores, com novas tecnologias, com mais liberdade. Quem não queria, por exemplo, ter no seu quintal uma nave? Pode parecer absurdo o que eu vou falar, não, mas quem não queria ter um disco voador no seu quintal, na sua garagem, em que, quando ele tivesse vontade de visitar Marte, ele entrasse ali dentro e fosse para Marte, e chegasse lá, obviamente, e fosse bem recebido, e que, entrando no mundo deles, ele não fosse rechaçado. Pegar a nossa nave e ir lá para as Pleiades, lá para Sírios. Seria interessante, não seria? Primeiro que nós nem podemos ter um disco voador. Por que não podemos ter um disco voador? Porque ele vai ser transformado em arma de guerra. A gente pode falar da Segunda Grande Guerra, né? Estão aí de novo os registros na história. Não estou inventando nada aqui. Eu estou falando de registros históricos. Cada vez que uma nova tecnologia é desenvolvida para o benefício humano, ela é transformada em arma. O que é isso? Então não podemos ter um disco voador. Não podemos ter a liberdade de pegar uma nave e passear apenas pelo cosmos. Só passear, não precisa parar em lugar nenhum, mas só para dar uma volta lá fora. E lá na Lua, quem sabe? Saber exatamente o que é a Lua, que tanto nos escondem, né? Não podemos. Então existe N classes daquilo que a gente chama de liberdade, em que a gente poderia estar desfrutando e não pode estar desfrutando. Não podemos desfrutar, obviamente, porque foi-nos tolhido a possibilidade, foi-nos tirada essa possibilidade. Por que foi-nos tirada essa possibilidade? Porque nós não mudamos os nossos valores internos. A gente já falou várias vezes aqui de canais que tem aí na internet, né? De depoimento de irmãos que já visitaram outras orbes, conheceram outras civilizações, tiveram experiências fora do corpo, né? E que trazem um outro nível de realidade, né? Trazem revelações desses outras orbes, desses outros planos, dessas outras civilizações, mas que nós não podemos participar, né? Então, né, quando a gente olha para um mestre, uma hierarquia, né, que vem para cá, toma um corpo físico, toma um corpo humano, né, toma um corpo físico aqui dentro do plano terrestre, faz um trabalho sobre si mesmo, descobre em si, a partir dessa estrutura, o que impede
de uma consciência, desfrutar dessa liberdade. E depois que ele descobre tudo isso, porque ele realiza um trabalho interno, ele resgata a sua consciência que ele trouxe, ele começa a ensinar. As pessoas, ao invés de dar ouvidos e realizar aquilo que está sendo ensinado, não, elas não fazem isso. Elas ouvem, anotam, criam livros, obras e engavetam ou transformam num objeto de comércio. E elas não fazem o trabalho interno. Elas não acatam aquelas orientações por esse irmão que veio de fora, passou por um sacrifício interior de fazer o trabalho interno, de descobrir o que nos impede de seguir adiante, né? De merecermos então voltar para o céu ou participar dessas civilizações, né? mais organizadas, com mais liberdade, com mais grau de consciência, com mais ética, com mais amor, né? Eles vêm, nos orientam, e nós, ao invés de realizarmos essas orientações, praticando aquilo que tem que ser praticado, fazendo essa jornada interna e purificando a nossa alma, purificando a nossa mente, né? Nos libertando desses quadros mentais, dessas criações mentais, não, nós não damos ouvidos a isso. Porque isso é muito trabalho, isso é muita bobagem. Isso é impossível. E perdemos a oportunidade de ascender a um mundo superior, ascender a uma outra civilização, de participar de uma outra sociedade, de ter liberdade. Nós perdemos essa oportunidade, porque o conhecimento chega até nós, as informações chegam até nós, mas ou esse conhecimento ele é ocultado, ou quem tem a dita de receber ele não leva à prática, não leva a cabo, não faz essa jornada interna, não quer trabalhar sobre si. Deixamos que a preguiça, a má vontade, né, o auto-engano nos conduza. Preferimos transferir a responsabilidade de mudar a nossa condição interna, preferimos transferir essa responsabilidade para um líder. Ele que nos guie, ele que nos proteja, ele que nos forneça o que precisamos ter. Ficamos à mercê, né, desse universo dos líderes, dos nossos governantes. Porque nós acreditamos que, acho que é bobagem esse negócio de caminho espiritual, acho que isso é tudo uma falácia. Nós só temos essa vida e perdemos o corpo físico e tudo se encerra. Eu tenho que lhes dizer, meus irmãos, que isso é um equívoco. Você queira acreditar ou você não queira acreditar, pouco importa. Mas eu posso lhe afirmar, isso é um equívoco. Acreditar que perdemos o corpo físico e tudo se encerra ali. Não existe mais nada. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, cabe a cada um de nós refletirmos se nós queremos ter mais liberdade, se nós queremos participar de uma sociedade mais organizada, ter acesso a outro nível de informação, outros níveis de tecnologia, um ambiente com menos violência, menos degradação humana, com mais qualidade de vida. Cabe a nós escolhermos. Simples assim. Se queremos merecer, temos que fazer a nossa parte. Isso não é um discurso de direita. Isso não é um discurso de meritocracia. Isso é um discurso de revolução interna. Usando a morte como a nossa melhor conselheira. Usando a morte como a nossa melhor conselheira.